primeiro lugar, agradecer ao presidente, ao Joseli, pela confiança, né? Primeiro por terem confiado em mim no ano passado, de me trazer aqui para tentar fazer as coisas mudarem aqui no Avaí, né? E depois a gente, graças a Deus, todos juntos conseguimos. E nesse momento agora, agradecer aos dois também pela confiança no trabalho, que, como o presidente falou, já tivemos alguns momentos ruins, já tivemos aí 3 derrotas em sequência, né? E eles continuam acreditando, né? Eu acho que mais do que a parte profissional, antes de eu vir para o Avaí, um amigo meu que tinha trabalhado aqui comentou comigo, falou: o Avaí é um clube, é uma família, não é um clube de futebol normal, você se sente dentro de uma família. E é o que a gente está vendo aqui no dia a dia, né? Hoje eu, independente, né, tomara que permaneça mais 2, 3 anos no Avaí, mas depende de quanto tempo eu permanecer. No dia que eu sair, eu sei que eu tenho aqui um amigo, tenho outro aqui, tenho o Leandro, tenho o Jorge, tenho o André, o Carlos, né? Eu vou sair daqui e vou deixar muitos amigos, porque a gente aqui se sente muito bem acolhido, né? Isso aí é uma coisa que a parte do sucesso também se deve a essas pessoas que trabalham no clube, que não aparecem tanto, né? E se eu completo um ano do Avaí é porque todo mundo fez bem o seu trabalho, não foi só Claudinei, atletas, diretoria, comissão técnica, funcionários, torcida, né? Fazendo sua parte na arquibancada, todo mundo concorreu para isso. Mas se não tivesse a confiança do presidente e do Joseli, que são as pessoas mais diretamente que tomam a decisão com relação ao futebol, com certeza, possivelmente eu não estaria aqui completando o ano. Então, muito obrigado, presidente, obrigado, Joseli, pela confiança e pela amizade de vocês. Ô, Claudinei, eu queria comentar justamente sobre isso que você falou, porque hoje a gente tem uma tradição no Brasil que, como o presidente mesmo falou, né, 3 derrotas seguidas já procura trocar de treinador, e a gente vê que nesse ano não está sendo diferente. A tua permanência, a tua continuidade de um trabalho é muito pela tua competência, pelo trabalho que você fez no ano passado, desse ano, e também pela paciência que tem a direção do Avaí, porque a gente está acostumado com direção assim, né? Com diretoria assim, de dar uma continuidade independente do resultado. Eu lembro até aquele caso do Atlético Paranaense, né? Que você conversou com o presidente e continuou depois daquele resultado. Assim, com relação à continuidade, assim, em primeiro lugar, com relação ao presidente, a gente está, e o Joseli também envolvido, lógico, o futebol está muito bem alinhado na proposta desse ano, né? De a gente fazer uma coisa dentro da realidade do Avaí, e com essa realidade do Avaí a gente tentar permanecer na primeira divisão, que a gente está tentando. Eu acho que, como falei, presidente, a gente tem confiança, tem fé que a gente vai conseguir, porque os últimos resultados mostram que a gente pode conseguir, né? Hoje nós somos o terceiro colocado do segundo turno, se não me engano. Então, se a gente fizer um bom segundo turno, a gente vai escapar, como no ano passado a gente fez um bom segundo turno e conseguiu acesso. Nada se define no primeiro turno e sim no segundo. Isso com relação ao projeto, acho que o presidente acredita no que a gente está fazendo. E o fato positivo de ter uma pessoa como o Joseli próximo ali, que foi técnico de futebol, né? Então ele sabe avaliar se o trabalho está sendo feito, está sendo bem feito. Porque às vezes o time pode estar ganhando e fala assim: mas os treinos são uma porcaria, o Claudinei não está comprometido, os jogadores não respeitam o técnico, porque eles vivem o vestiário, eles sabem como é que é o vestiário. Então, para mim, é importante ter o Joseli ali próximo, estaria ao nosso lado, não só para a gente trocar ideia e ouvir os conselhos dele, a gente trocar informações sobre o que a gente está pensando dos jogos e dos treinos, como para ele dar esse feedback para o presidente, né? Pô, presidente, o que está acontecendo, Joseli? Semana de treino foi sensacional, foi muito boa, felizmente não conseguimos ganhar, empatamos, mas o trabalho está sendo bem feito, os jogadores estão com o Claudinei, eles respeitam o Claudinei, então é importante ter uma pessoa como o Joseli. Eu acho que, como o Avaí tem hoje, que foi muito bem escolhido pelo presidente, acho que todos os clubes deveriam ter uma pessoa nessa função que entenda como é que é o processo, como é que é o vestiário, como é que é um treino, como é que é um jogo, como é que é uma preleção, né? Como é que é a ação do treinador no intervalo, porque é isso aí que acaba respaldando a gente junto ao presidente, porque o presidente nem em todos os momentos o presidente pode estar conosco, né? Ele não está em todos os treinos, né? Ele está em todos os jogos sim, mas não está em todos os treinos, em todas as conversas que a gente tem com os atletas, o Joseli está em todos esses momentos. Então essa confiança com relação ao presidente, eu acho que é pelo projeto que foi feito, que a gente está seguindo a risca, né? E procurando fazer o melhor. E com relação ao Joseli, acho que é importantíssimo esse feedback que ele passa ao presidente. Claudinei, voltando lá atrás aí, né? De certa forma até foi uma surpresa para ti quando o Avaí te procurou, conversou para substituir o Silas, né? Você foi anunciado um dia depois que o Avaí venceu o Sampaio lá em São Luís, lá que tinha convidado pelo Evandro. Até te surpreendeu essa conversa, esse contato, uma conversa rápida para esse acerto, não? Então, a gente nunca sabe o quanto que o nosso trabalho está sendo visto, né? Porque quando eu estou trabalhando, quando eu estava trabalhando no Paraná, antes de vir para cá, né? Depois eu tinha saído do Paraná fazia 1 mês e pouco, 2 meses, então eu estou aqui no Avaí, eu não tenho noção e não tenho preocupação de saber o que estão falando de mim em São Paulo, em Porto Alegre, em Curitiba. Eu estou preocupado em fazer meu trabalho no Avaí. Então a gente sabia que eu tinha feito um trabalho aqui no sul do país, já tinha trabalhado 2 vezes no Paraná, já trabalhado no Atlético Paranaense, mas até que ponto esse trabalho que eu fiz me credenciava a ser convidado para uma equipe aqui de Santa Catarina, eu não sabia. Né? Então, lógico que é uma surpresa você ser convidado, e eu hoje não tenho empresário, né? Então
clube trata direto comigo. Então recebi uma ligação do Avaí, fiquei muito feliz pela lembrança, pela grandeza do Avaí, falei isso aqui na primeira ou segunda coletiva minha, que eu vi a classificação da Série B, a tabela da Série B antes de vir para cá, eu falei assim, olha, maior que o Avaí aqui na Série B tem o Vasco, né? Não tem, os outros estão, é tudo a mesma coisa que o Avaí, é tudo time de peso de camisa. O Avaí está na frente de muitos, né? Mas o Avaí, como o Paraná Clube, são camisas pesadas dentro da Série B, eram, né? Hoje o Avaí na Série A. Então eu fiquei feliz pelo convite do Avaí, pelo que a gente sabe que representa o Avaí aqui no sul do estado, sul do país, perdão. E não esperava, assim, de imediato ser chamado, não. Acho que foi uma coisa, precisa dirigir o time no sábado, né? A gente acertou na terça, depois do jogo do Sampaio, começamos as conversações antes, depois mesmo com a vitória contra o Sampaio, e o Jocelyn entrou em contato lá para confirmar que tinha interesse realmente. E eu fiquei muito feliz e como a gente falava naquela entrevista, eu não vi como um desafio, né? Que me perguntava, esse desafio eu via como uma oportunidade e procurei aproveitar da melhor maneira possível essa oportunidade. O Claudinei, em um ano de trabalho, tem algo, a sua avaliação pelas últimas entrevistas é positiva, claro, né? Mas algo você faria de diferente nesse um ano à frente do Avaí, algo que você se arrepende? Te pergunto também um ponto que você se sentiu que não ia dar mais no Avaí e um ponto que você se sentiu talvez o auge da tua felicidade aqui no Avaí. Não, acho que não ia dar mais, não teve nenhum momento. Teve um momento lá depois do Atlético Paranaense que eu senti muito aquela derrota, né, do jeito que aconteceu, e conversei com o Jocelyn, dentro da experiência dele, né, que é muito maior do que a minha no futebol. Ele falou, calma, vai para a coletiva, data coletiva, depois a gente conversa. Está de cabeça quente, eu já passei por isso, ele deve ter passado, né, muitas vezes na carreira dele, ou algumas vezes. E depois aí teve a conversa com os atletas, no dia seguinte conversei com o presidente, a gente falou, Claudinei, fica tranquilo, ninguém está pensando nisso. Você que comentou que estava sentindo que era o momento de abrir espaço para outro profissional, mas a gente está contente com você, os jogadores estão contigo, enfim. Esse foi um momento ruim. Com relação a fazer alguma coisa diferente, não sei, talvez no jogo da final do Catarinense, em vez de colocar o Maurício, teria colocado o João Paulo. Hoje pensando, porque na hora do jogo ali você pensa, né, de forma, já que estamos com a menos, vamos ficar com um jogador mais forte ali, mas em compensação o Maurício não tinha participado com a gente daqueles treinos lá no Costão, e o João Paulo tinha participado. O Maurício foi liberado para jogar um jogo da Copa do Brasil. Então ele saiu do contexto, foi para a Copa do Brasil e voltou para jogar a final. Então se eu fosse fazer uma coisa diferente hoje, sabendo depois do que aconteceu, que na hora do jogo você tem ali 30 segundos, 20 segundos para definir um ou outro, né? E você toma uma decisão. Talvez hoje eu colocaria o João Paulo, né? Porque é um jogador que tinha feito todo o processo de preparação lá no Costão antes da final. Ô Claudinei, uma semana que podemos dizer que é até diferente para vocês, treinadores. Nós tivemos no início da semana a demissão do Milton Mendes lá no Vasco da Gama. Na segunda-feira, aquele encontro dos treinadores lá na CBF pedindo algumas mudanças para que o técnico tenha um pouco mais de segurança para o seu trabalho, uma continuidade. E na semana em que você está completando um ano aqui no Avaí. Então, o que foi conversado na segunda-feira do que você conseguiu tirar de informação? Você participa dessa ideia, dessa regulamentação, de mais segurança do treinador trabalhar no clube, ter uma maior sequência? Antes de uma sequência, sempre é o bom trabalho que você realiza. A ideia do encontro lá, da Federação Brasileira de Treinadores de Futebol, que eu não fui lá, não participei, mas a gente tem um grupo lá de WhatsApp que as informações foram colocadas, vocês acompanharam pela imprensa. Como tem uma lei tramitando lá, um projeto de lei que agora chama Lei Caio Júnior, né? E do jeito que está a política no Brasil, isso aí vai ficar... Quando é que vão pensar em votar isso? Né? Tanta coisa que eles estão se preocupando em resolver e não estão resolvendo isso. Então os treinadores tomaram a atitude de conversar com o presidente da CBF, dois tópicos principais, dois assuntos principais. Primeiro, que as coisas que estão embutidas nessa lei, as ideias dessa lei, a CBF possa colocar no regulamento geral das competições, né? A questão do treinador, que se for demitido, o clube para contratar outro, pode demitir e pode contratar outro, mas que o treinador que está saindo dê a quitação. Né? O clube mandou, eu recebi, aí o clube vai lá e contrata, como é feito na Europa. Né? E a questão dos cursos da CBF serem reconhecidos fora do Brasil, né? Porque é a equiparação do nosso curso. E eu acho que hoje, entre ontem e hoje, parece que o pessoal está lá discutindo isso com a Comebol junto com a CBF, buscando a equiparação do nosso curso com os cursos da UEFA, né? E para que a gente possa ter esse reconhecimento, para que a gente possa sair daqui, amanhã ou depois, hipoteticamente, uma equipe da Europa achar que o Claudinei é um excelente treinador e querer contar comigo, mas o Claudinei não pode porque ele não tem o curso da UEFA. Né? Isso aí para a gente está limitando. O mercado no Catar já tem, brasileiros já não trabalham mais, o mundo árabe tem poucos trabalhando, porque eles têm uma exigência muito grande em cima dessa equiparação. Então acho que os pontos principais foram esses, assim, eu acho que o negócio tem que ser uma via de duas mãos, né? Também não adianta a gente querer obrigar o clube a mudar uma vez de treinador e o treinador ficar pulando de um clube para o outro também. Eu acho que os treinadores têm que valer também a mesma coisa, né? Se o clube pode contratar mais um treinador também só pode dirigir mais um clube, senão fica uma coisa muito melhor para os treinadores do que para os clubes.
É uma coisa que o Mauro Silva fez na Federação Paulista lá, ele conseguiu colocar isso no regulamento. O Campeonato Paulista, o treinador só pode dirigir 2 equipes, e se o clube demitir, ele tem que dar a quitação do clube, que recebeu do clube, para o clube poder contratar um outro profissional. Eu acho que basicamente é esse, outros fatores, mais coisas mais, elaboração de código de ética, isso é coisa mais dos treinadores, não tem muito a ver com o encontro da CBF. Ô, Claudinei, nesse um ano, né, a gente percebe, a cada dia que passa, a cada semana que passa, você bastante família, não só com a tua família, mas também com os jogadores, né? Eu lembro a primeira vez que eu conversei contigo, na sequência eu fui te ligar, né, para tentar gravar algo contigo, foi o teu filho que atendeu, inclusive, depois eu consegui conversar contigo, e tanto o teu outro filho, quanto o pequeno, quanto tua esposa, tu já trouxe também para acompanhar a entrevista coletiva, é por aí que você procura te firmar no dia a dia do trabalho, porque a gente sabe que não só a vida de treinador, vida de dirigente, vida de jogador é muito corrida, às vezes está viajando, não consegue ficar com a família, então você procura trazer essas pessoas mais para o teu dia a dia para não sentir a falta deles. Aproveito para te perguntar também, há um ano, aqui no auditório, você falava que você não tinha apelo para convocar o torcedor para aquela partida na sequência. Você falou até que o Marquinhos podia fazer essa chamada e tudo. Hoje você recebe presente de torcedor, né? Você teve homenagem de torcedoras ontem também na ressacada. Você se sente hoje com esse apelo, com esse carinho da torcida? Cara, não sei. Pode ser que uma parte da torcida sim, outra não. Eu não sei dimensionar isso, né? Eu não sou muito não tenho rede social, não acompanho, então não sei dimensionar isso. Eu acho que hoje eu tenho mais crédito, com certeza, do que eu tinha quando eu cheguei. Né? E com relação à minha família, a gente traz porque o ambiente aqui proporciona trazer. Se eu tivesse um ambiente ruim no vestiário, jogadores bandidos aí, os caras que não traria meu filho para estar convivendo com eles. Se aqui no clube eu trouxesse meu filho, ele não fosse bem tratado como ele é, minha esposa, né? Já assistiu até jogo junto com a esposa do presidente lá, que a dona Maria também minha esposa, vamos assistir o jogo com a gente, né? Se a gente não tivesse esse carinho, essa reciprocidade, não traria minha família, né? Já trabalhei em outros clubes que meus filhos não foram tanto como vem aqui no Avaí, porque, como eu falei, é um clube diferenciado. Com relação ao ambiente, às pessoas que aqui trabalham, realmente é um testemunho que eu posso dar. É diferente de outros clubes que eu trabalhei. Trabalhei em clubes com ambientes bons, assim, né? Mas vestiário, sempre que eu trabalhei, graças a Deus, tive bons ambientes, mas aqui no clube, a educação que as pessoas te tratam, o carinho que tem com a família da gente, eu acho que os jogadores podem testemunhar isso também, é diferente aqui no Avaí. Bom, Claudinei, falando um pouquinho agora já do jogo, próximo domingo, você vai fazer um coletivo, que amanhã, mais os últimos ajustes no sábado à tarde. A tua ideia na relação a time, você tem a volta do Simeão e do Bertão. A gente viu que o Simeão saiu ali agora com uma torção do tornozelo. Já tens alguma coisa, algo que te preocupa em relação ao aproveitamento dele nessa partida? Até porque você já não tem o Luan. O Luan a gente vai perder por algum tempo, aí, talvez um mês, né? O Simeão, ontem ele saiu, sentiu um desconforto do adutor, saiu do treino, hoje ele voltou 100%, a gente ficou feliz da vida que ele voltou bem. E hoje, no último lance do treino, ele torceu o tornozelo ali e vamos ver qual vai ser o que o departamento médico vai fazer, né? A ideia realmente é o retorno dos dois, né? O Simeão e o Betão são titulares da equipe, saíram por questão de cartão amarelo. Eu tenho usado essa coerência, né? A minha coerência é essa, sempre que o jogador sai com 3 amarelos, que é titular da equipe, vem jogando direto, a gente retorna com ele a equipe, então devem retornar normalmente desde que o Simeão tenha condições. Se o Simeão não tiver condições, a gente vai ter que pensar em outra alternativa, né? E amanhã de manhã vocês vão ver alguma coisa aí no treinamento, o que a gente está pensando, porque em cima da série do Simeão a gente tem a opção de recuar o Pedro, ou de colocar o Lucas Otávio, né? A gente tem o próprio Caio que vem treinando bem. Então a gente vai tomar a melhor decisão aí para escalar a melhor equipe para o jogo de domingo. O Claudinei, a situação do Marquinhos, né? A gente até via expectativa, né? O torcedor, até pelos treinos que ele tinha feito na semana passada, de ele retornar a partida com o São Paulo, e ele ficou de fora da relação. Até conversei com o Dr. Funchal, ele disse que é um planejamento, né? Conversou com ele, enfim, para ele ficar um pouquinho mais de tempo treinando, trabalhando, para quem sabe ficar à disposição para o jogo com a Chapecoense. Ele é um jogador que vai ficar à tua disposição, como é que você pretende utilizar ele? O Marco treinou com a gente semana passada, quando foi na sexta-feira, que era o dia que a gente ia fazer a convocação, me procurou, né, depois do treino, e falou: Claudinei, eu não estou me sentindo 100% ainda, estou com um pouco de dor, eu prefiro trabalhar mais uma semana para me sentir melhor, para estar à disposição. Então acredito que pelo que ele está trabalhando, ele vai estar à disposição para a gente relacionar para o jogo, né? E titular ou não, a gente vai definir a equipe amanhã, mas com certeza ele, se não tiver nenhuma intercorrência daqui até o jogo, deve ser relacionado. Claudio, já foram 5 jogos, né, entre Avaí e Chapecoense nesse ano. Ontem você deve ter assistido a partida com o Corinthians. Já era uma Chapecoense um pouquinho diferente daqueles 5 confrontos anteriores, até porque
faz um certo tempo já, né? O jogo do primeiro turno, a gente está vendo uma Chapecoense já um pouquinho diferente. O que você está vendo a mais ou até a menos em relação àquela Chapecoense dos 5 primeiros confrontos? Mudaram alguns jogadores, né? Eu acho que eles esperam uma perda, que é do Rossi, que é um jogador, né, que tem o drible, jogador que comanda bastante, jogador agudo. Saiu o André Giroto, saíram alguns atletas e o Vinícius muda um pouquinho a característica. O Vinícius, eu acho que joga um jogo mais reativo do que o Mancini. O Mancini propõe um pouquinho mais o jogo, né? E às vezes é até criticado por isso na Chapecó, porque jogava com o time propondo, querendo atacar o tempo todo, sofria muitos gols. Então acho que o Vinícius até veio com essa orientação de procurar acertar um pouquinho melhor a defesa, para que a equipe tome menos gols, né? Então uma equipe talvez mais consistente defensivamente e talvez não esteja fazendo tantos gols quanto fazia na época do Wagner, mas é uma equipe perigosa, né? Uma equipe que acaba tendo muito volume de jogo, até em cima do arremesso lateral do Reinaldo, né? Qualquer bola que sai para a lateral é uma bola perigosa para a tua equipe. Então, é uma equipe traiçoeira, perigosa nesse sentido. A gente vai ter que estudar direitinho, já revimos o jogo deles contra o Palmeiras, vamos rever o jogo deles contra o Corinthians aí, já assisti ontem, para a gente ver a melhor maneira de enfrentá-los, explorar alguma deficiência e procurar minar as qualidades deles. O primeiro turno do campeonato fez com que esse início de retorno fosse importante para o Avaí pela sequência de adversários diretos, né? Primeiro Vitória, depois São Paulo e agora a equipe da Chapecoense. Como é que você está tratando esse início de retorno, né? Já foram 2 partidas, 4 pontos em 2 jogos. Foi o que você esperava realmente, apesar de ter empatado em casa, mas conseguiu vencer fora. Esse jogo com a Chapecoense é primordial para o que vocês pretendiam para esses 3 primeiros jogos do retorno? Assim, cara, pro trabalho em si, né, pra gente trazer o torcedor, talvez fosse melhor a gente ter empatado com o Vitória e ganhou de São Paulo, né? O torcedor vinha aqui e vê o time vencendo dentro de casa. Mas não foi assim, e os pontos são os mesmos, o ponto de fora de casa vale a mesma coisa que o ponto em casa. Então a gente conseguiu 4 pontos, como eu tinha falado para você anteriormente. Eu acho que se a cada 4 jogos a gente fizer 7 pontos, a gente faz 28 pontos no retorno, ainda ficam 2 jogos aí para a gente tentar alguma coisa a mais. Então em 2 jogos a gente fez 4 pontos, a gente tem que nos próximos 2 fazer pelo menos mais 3. Mas como eu não vou fazer conta com derrota, que a gente faça pelo menos mais 4, né? E faça 8 pontos nessa primeira série de 4 jogos que a gente vai buscar. E com relação a estar enfrentando adversário direto, é o que você falou, o campeonato fez com que hoje o São Paulo, quem que imaginar lá quando a gente jogou com o São Paulo no Morumbi, que pô, a gente vai jogar com o São Paulo em casa, eles vão estar brigando com a gente. Ninguém imaginava, o brasileiro é assim, né? Então acho que a gente tem que, falei isso para os jogadores, a gente tem que focar em como tentar ser campeão do segundo turno. Eu acho que o pensamento nosso tem que ser esse. Como a gente fez ano passado, o Juscelino acompanhou todo o jogo, acabava o jogo, a gente põe lá a classificação do segundo turno. A gente quase até o final, no final a gente perdeu o segundo turno para o Atlético Goianiense, mas até lá o finalzinho a gente estava brigando para ser campeão do segundo turno. Então se a gente conseguir ser campeão do segundo turno do Campeonato Brasileiro, a gente vai fazer uma pontuação sensacional, vai talvez entrar até na Sul-Americana aí, ou brigar por uma Libertadores. Então, a gente tem que botar esses objetivos dos atletas. Se o atleta começar a ficar pensando, pô, ganhamos igual ano passado. Ganhamos 3, não entramos no G4. Se a gente fosse ficar desesperado com isso, a gente não teria subido. Então, a gente tem que ter, saber da necessidade da vitória já no domingo, mas motivar essa vitória de maneira diferente. Vamos ganhar, porque senão a gente não, vamos ganhar, porque se a gente ganhar, a gente vai terminar a rodada, a gente pode terminar a rodada em primeiro lugar do segundo turno, como líder do segundo turno. É isso que a gente está passando para eles, para que a gente olhe para frente e não fique olhando só para trás. Para aplicar, pelo menos da minha parte, Claudinei, eu até te perguntei depois do jogo, né, do sábado e domingo, sobre essa queda de rendimento do Moy. Eu vi você trabalhando em alguns momentos na turma da frente, você trabalhando com o Williams, o Joel, o Júnior Dutra, depois estava o Williams, o Romulo, o Júnior, você foi fazendo um revezamento. Já numa situação que você pensa, de repente, até dar uma segurada no Juan, dar uma oportunidade para o Williams, que vem aproveitando as oportunidades, ou tudo isso agora vai passar também por essa situação envolvendo o Simeão? A situação do Simeão a gente vai ter que ajustar, né? Se o Simeão jogar, a gente tem algumas opções. Com relação ao Juan, cara, é assim, eu acho que ele não fez um jogo ruim contra o Cruzeiro, né? E não fez um jogo bom tão bom quanto o São Paulo, não fez bem, não fez um bom jogo. E os jogadores têm o direito de não jogar bem todos os jogos, né, de jogar mal de vez em quando. Então a oscilação acontece, o Pedro também oscilou um pouquinho para baixo, nesse Vitória e São Paulo, o Pedro oscilou para baixo, em cima do que ele vinha rendendo, né? Só que a gente tem que ver o conjunto da obra, né? Senão eu vou fazer que nem eu falo que eu não quero que o presidente faça comigo, né? Pô, perdi um jogo, manda embora. Aí o jogador jogou um jogo mal, o time do time, né? Aí fica uma ciranda. Daqui a pouco o jogador começou, o jogo errou um passo, tomou um gol e falou, ai meu Deus, o próximo jogo eu não jogo mais. E já não joga nem esse jogo até o final bem. Então a gente tem que olhar o conjunto da obra, analisar o rendimento da equipe com esses jogadores e sem esses jogadores.
Né, o Pedro Castro, por exemplo, entrou contra o Botafogo como titular no primeiro jogo, de lá para cá o nosso rendimento é muito bom, né, independente dele jogar de meio, às vezes joga de segundo volante, teve um jogo de segundo volante. E o Juan realmente não fez um grande jogo, né, não acho que foi um jogo horrível também, mas foi abaixo do que ele pode apresentar, do que a gente sabe que ele pode apresentar. Então, mas no coletivo a gente vai treinar algumas situações. Eu acho que o Willian, sim, está mostrando uma evolução muito grande nos treinos e nos jogos e está pedindo passagem. Né? Agora, em que lugar que ele vai entrar, no lugar de quem ele vai entrar e quando que ele vai entrar como titular, não sei se já no próximo domingo, se no outro jogo, mas com certeza o Willian vem numa crescente. Eu acho que esse último jogo ele participou do gol de novo, o pênalti foi em cima dele, mais uma boa participação dele. E, então a gente pensa que o Willian está buscando espaço e logo logo vai estar entre os titulares se continuar dessa forma. Sensacional.